Olá, sejam todos bem-vindos a mais um MenuCast, o podcast do Menu de Negócios. Meu nome é Carlos Nunes, sou CEO do Menu de Negócios e hoje nós temos um episódio novo, Empresas que Inspiram. Estou com um casal fantástico aqui de grandes empresários e estou com uma parceira aqui que já esteve aqui comigo e com certeza vai me ajudar nessa tarde fantástica de hoje. Eu estou com a Camila Marques, estou com a Pamela e o Samuel com um bate-papo incrível. Camila, uma boa tarde, seja bem-vinda ao MenuCast. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com esse casal. Então, um casal que tem uma história muito inspiradora e acredito que vai ser muito positivo para quem estiver aqui assistindo. A gente tem muito que aprender com vocês e que a gente consiga, né, a partir desse momento, desses novos episódios, contando um pouquinho das histórias, aprender mais com empresas assim como vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Suavemente, dê um oi pra galera aí, Pamela. Eu sou a Pamela, eu sou empresária, designer de interiores, casada com o Samuel. Esse jovem bonito que tá aqui do lado, estiloso. Com certeza. Eu me considero uma pessoa muito direta, sincera, né? Eu sempre fui atrás dos meus sonhos, sempre busquei, assim, muito isso. Sou muito família, adoro estar com pessoas, né? Rodeada de pessoas. Isso faz parte, assim, de quem eu sou, da minha essência. E eu, oi pessoal, nessa câmera aqui, ó. Então, meu nome é Samuel, eu sempre fui alguém mais, assim, de ideias, de uma mente mais criativa, assim, não sou tanto das pessoas, sou aquela pessoa mais metódica, assim, mais de números mesmo, por isso que fui trabalhar com tecnologia. Tenho uma história desde criança, assim, relacionada com empreendedorismo. Meu pai, ele foi o que eu digo que é o empreendedor brasileiro, né? O cara que não teve estudo, então, cara, não tem como arrumar emprego, o que eu vou fazer? Pô, eu vou empreender. Então, desde de criança, sempre vi meu pai empreendendo e, infelizmente, quebrando a cara várias vezes. Então, isso me motivou a estudar, assim, pô, por que tem gente que consegue, né? Tem gente que, pô, empreende, vai, bomba, e tem gente que, pô, fica ralando ali e acaba não sendo lugar, e hoje a gente sabe que 70% dos empregos no Brasil são de micro e pequenas empresas, né? Então, é um tema bem importante. E é isso, vamos lá. Mas tu é natural de Porto Alegre? De Canoas. De Canoas e tu? São Leopoldo. São Leopoldo, uma dupla fantástica, né? Mas tu, nos eventos lá que eu vi lá, tu foi bem. Tá colocando ele nesse mundo de network aí. Ah, sim, tá se envolvendo cada vez mais. É muito legal isso, vocês colocarem também, falar da família, porque hoje nós vamos falar de uma história de sucesso. Ninguém começa grande, assim, começar para crescer, mas não podemos perder os princípios, os propósitos, e a família é algo importante, né? Bom, vamos trazer para as pessoas isso, porque senão as pessoas só pensam em resultado, atinge o resultado, perde o que é mais importante, a família. Sim, tem que manter um equilíbrio, porque tudo que a gente faz é pela família, não é, Camila? Com certeza, e eu acho incrível que vocês começaram como casal, né? Então eu queria conhecer um pouquinho de vocês, a história de vocês. Como que vocês começaram com a Pamela Conta de coração? Então tá, vou começar e aí tu vai dando teus pitacos. Porque assim, às vezes o texto fala de contexto, é um pretexto, né? Ver uma empresa grande parece, ela teve sorte, ela já nasceu assim, tá coisa. Então é legal trazer esse quadro para trazer as histórias, o antes, depois nós vamos falar do hoje também, e de projetos futuros também. Eu acho que, assim, deixa eu só começar, só para dar um contextinho, assim, como eu falei, meu pai, ele sempre empreendeu e acabou que quebrou várias empresas. Então, chegou um ponto que ele foi ultra sincero comigo, ele, cara, olha a minha história, eu no teu lugar eu arrumaria um emprego ou faria concurso público. Então, antes de conhecer a Pamela, eu já trabalhei muito tempo na CLT, assim, sempre, busquei o que meu pai tava falando, né, cara, então, mas eu sempre via eu sempre tive ideias e, assim, mais do que dinheiro, eu sempre quis que as pessoas usassem as coisas que eu tava fazendo, então, achava vários, todo mundo deve ter vários problemas, assim, no seu dia a dia, eu, sempre pensava, cara, isso aqui, todo dia eu tô quebrando a cabeça com isso aqui. Podia fazer alguma coisinha ali pra melhorar. Pra resolver, mas sempre assim, então, eu trabalhava CLT e fazia alguma coisinha por fora, sempre assim. Então, acho que foi 1 ano ou 2 antes de conhecer a Pamela, um amigo que eu conheci num grupo tipo de network, assim, da Uber, um hackathon que teve da Uber, de tecnologia e tal. Sim. Ele me convidou, cara, se demite aí, vamos trabalhar por conta. E na época eu, cara, será e tal? Nossa, é complicado.
Então, depois de um tempo, tá, cara, vamos nessa. E abandonei e comecei a trabalhar como autônomo. Então, não era empreendedor ainda, Sim. era autônomo. E mais ou menos nessa época que eu conheci a Pâmela, daí eu vou deixar ela contar. Então, tá. Achou teu Pamela tesouro? Decoração nasceu, eu vou dizer ali no meio da pandemia, na verdade no início para o meio da pandemia, nasceu da minha insatisfação com o meu trabalho atual. Eu já era CLT há 8 anos numa empresa onde eu era designer de interiores, mas fazia projetos para venda de imóveis planejados. Então eu vendia cara a cara, né? Eu sabia fazer o projeto, atender a cliente ali, olhando olho no olho, vamos assinar o contrato e é isso. Eu peguei essa experiência, né, deste mercado de início, assim, de carreira. Só que com a pandemia a gente teve que ir para casa, trabalhar de casa, né? O mundo online ficou, opa, como assim online? Como assim dá para fazer todas as reuniões de forma online, né? Como? Para mim era tudo muito novo ainda. Foi uma aceleração desse modelo online. Exato. E eu já tinha alguns clientes por fora, porque eu sempre gostei de criar coisas. Para mim, uma paixão é projetar. Eu adoro trazer soluções para as pessoas, para as casas das pessoas, até não só no meu ramo de design, né? Mas tem uma amiga minha que brinca que a Pamela sempre traz uma solução. Nossa, amiga, tu sempre traz uma solução. A gente fala uma coisa, tu sempre traz uma ideia disso. Eu gosto disso. Isso é parte... Já desde pequena, não? De sempre, assim, desde sempre. Eu acho que desde muito novinha eu fui muito... como é que eu posso te dizer? De cuidar dos outros, sabe? Eu gosto de abraçar os outros, de ter essa atenção, esse cuidado, sabe? Isso é a Pamela. E aí, ali, baixou minha comissão, que eu ganhava por comissão, né, de venda. Sim. Então, nossa, baixou super para todo mundo. E eu já tinha alguns clientes por fora. E aí, o Samuel disse, por que a gente não cria um site para ti e vende uma consultoria online? Eu, como assim uma consultoria online? Isso não existe. Ela surtou. Não, como assim? Ninguém paga por isso, não. Todo mundo trabalha de graça nesse ramo e tal, não sei o quê. Nos móveis, né? Nos móveis. E aí, para mim, era tudo muito novo, porque eu cobrava meus projetos de design por fora, mas para mim, assim, como que eu vou viver disso online? Online não existe, sabe? Como que eu vou vender isso de forma online? Não era uma coisa de costume teu. Não, ninguém da área fazia isso. Muitos exemplos, muito difícil, né? Tipo, tinha algumas pessoas muito distantes de mim, lá para São Paulo, enfim, né? Mas eu não conhecia. E aí ele disse, não, a gente vai criar um site e tal. Não, mas vai ter custo. E eu, na minha cabeça, CLT, né? Vai ter custo. Não, mas como assim? Ele, não, vou fazer aqui um site. Daí ele fez o site, jogou todos os meus projetos que eu já tinha lá dentro do site, criou um portfólio, né? Ele disse, vai estudando aí como tu vai fazer para atender esses clientes online. Tem que funcionar. Porque tu não pode ir na casa do cliente, tu não tem como sair, ninguém podia sair, né? Época de Covid estourando no máximo, a gente não tinha como sair. E aí ele disse, te vira aí, aprende como tu vai atender online e a gente vai começar com tráfego pago. E eu, como assim vai começar com tráfego pago? Tem que O que é tráfego pago? Não, o que é? Eu não sabia nem o que era. Não tinha noção. Eu já tava voando nessa parte. Nenhuma, assim. De novo, porque na época do meu pai, ele investiu uma época... Porra, isso, cara, no início do Google Ads, assim, início mesmo, ninguém sabia o que era. Sim. Meu pai chegou, tem esse treco do Google aí, não sei o que é. Pô, faz aí pra mim, vamos botar uns R$100 por dia e ver o que... Não, R$100 por semana. E ver o que acontece. E ver o que acontece. Daí a empresa dele bombou no nível que ninguém anunciava na época. Era um mar azul, né? Então qualquer coisa que tu fizesse na época, dava muito resultado. E aí, nisso, ele falou, a gente vai ter que investir, e R$300 de início. Eu, nossa, muito receosa, parecia muita grana para mim arriscar. Sim. Ele, tu tem que entender que isso aqui é um investimento, pode ser que dê bom, pode ser que não dê. E eu, muito receosa, por mais que seja pouco, né, R$300, eu fiquei, nossa, era não. Quanto? 300 por era mês? 300 por mês primeiro. Na primeira semana, tu falou que a gente ia botar 300. Tá, enfim. Eu relutei, e ele pegou do bolso dele, colocou lá os R$300. E aí, na primeira semana, acho que a gente teve umas 7, 8 vendas. E a gente começou daí com um formato de consultoria 24 horas. Começou por aí, né? O cliente fazia uma reunião comigo, né? A gente sentava ali, entendia as ideias dele. Ele me mandava todas as medidas do espaço, claro, projetos pequenos, né? Consultorias pequenas. E aí eu entregava em 24 horas úteis, né? Digamos, daria ali uns 2 dias para mim montar e entregar para o cliente. Só que aí a gente, na primeira semana, vendeu muitos contratos e eu fiquei assim, eu não tinha nem contrato. Eu fiquei, gente, como assim? Isso no meu horário livre, né? Eu tinha o meu trabalho CLT. Eu ia te perguntar isso. Eu vou chegar lá. E aí o Samuel, vamos lá, vamos continuar, vamos estruturar melhor isso aí. E aí, as semanas foram passando, tudo isso aconteceu em uns 3 meses, assim, tipo, que a gente começou e
e foi muito bom. A gente começou a botar mais tráfego, porque, pô, tá dando venda, vou botar Sim, investimento. Que daí eu me toquei que eu tenho que investir, tem que doer primeiro em mim, para depois me trazer o retorno. Sim. Eu acho que aqui tem algumas lições que dá para falar para o público. Sim, com Então, certeza. a essa é a ideia. primeira é que, cara, você não é recompensado pelo trabalho que você faz, né? Se fosse assim, muita gente que trabalha, sei lá, o padeiro acorda às 6 da manhã, às vezes vai dormir à noite e acaba que não ganha tanto. Então, Sim. tu não é recompensado pela carga horária de trabalho que você faz. Você é recompensado pelo tanto que toma de risco. Então, sem risco... Empreender é risco, né? Então, a gente teve esse risco de R$300. No início, né? E que na época já era bastante, né? Porque quem era CLT, do jeito que pra foi, mim era bastante, pandemia... Assim, sim, como assim, né? Eu vou investir R$300 que eu posso perder. Então E daí a outra lição que fica é sempre mitigar o risco, né? Eu poderia muito bem, não, mas assim, vamos largar os dois, larga o trabalho e vamos cair de cabeça apostar nisso. 100% nisso. E acontece muito isso. Errado, sempre né? mitigar Muita gente o está risco. fazendo uma transição de carreira, tem essa dúvida e às vezes arrisca e se dá mal. Porque às vezes ela tem já o seu CLT, o seu dinheiro garantido, aí a ideia é ter uma renda extra. Então, aí ela larga aquilo e corre para chegar naquele valor que ela recebe. E muitas vezes não é assim naquele tempo. O certo mesmo é tu manter paralelo, como vocês fizeram. Assim que uma tá superando a outra, cara, daí tu pensa. Tu cria aquele mercado e aí tu pode ficar por um tempo, criar uma reserva financeira. Entender que é um tempo também, né? Porque no teu caso ali não tinha como, né? Chega um horário, um momento que não tem. E aconteceu isso? A gente chegou umas semanas depois ali, a gente viu que tinha muita venda, eu não conseguia mais, eu dormia 3 horas por noite. Vivia doente, né, obviamente, porque estava priorizando o trabalho, mas eu sempre fui muito, nossa, meu CLT é a minha segurança, né? Me apegava muito Quanto tempo nesse você ficou pensamento. ainda no CLT? Eu fiquei no máximo 2 meses, foi o que eu aguentei. Foi rápido. Porque no meio desse caminho, a Jéssica, eu já conhecia ela tinha trabalhado na mesma loja que eu, né, na loja de móveis. E aí eu disse pra ele, a Jéssica tá precisando, né, de uma oportunidade, tá livre, podia chamar ela para cuidar das vendas, porque eu não dava conta de fazer projeto do meu trabalho, de responder, fazer novos contratos. Então, vamos botar ela fazendo isso aqui, vamos pagar um salário, vamos oferecer um salário, né, informal para ela ali, e a gente inicia, vamos ver no que dá. Morrendo de medo, né? E aí deu umas 2 semanas depois, a minha antiga chefe, adoro ela, minha amiga até hoje, assim, tenho um carinho enorme por ela. Eu tive que pedir para ela para sair no meio do aviso, porque eu não aguentava mais, e tinha muita demanda, tinha muita coisa, graças a Deus, né? Sim. E aí a gente conversou, viu os riscos, viu que não, tá tudo bem aqui, se der ruim, a gente ainda tem, né, como se virar um pouquinho. A gente já morava junto nessa época, então a renda era importante realmente. Mas eu, como profissional e como pessoa também, eu sempre gostei muito, é muito gratificante para mim, era muito gratificante para mim entregar uma obra, entregar um projeto de cozinha pronto, tu ir lá e ver o cliente olhando aquele projeto, sabe? Aquilo me trazia aquilo me trazia uma Faz gratidão parte do sonho enorme. dele. Com certeza. Faz totalmente, né? Porque a pessoa tem um sonho que é uma coisa, mas não consegue às vezes visualizar e tu vai lá e transforma, cria aquilo para ele ver. Eu sou essa pessoa, eu não consigo visualizar de forma alguma. Às vezes a gente entra num lugar, nossa, olha aqui, eu podia fazer isso, podia... Cara, não tem nada. Mas tu concorda? Podia. Claro, profissional, né? Então, para você de casa aí, não consegue visualizar? Confia, só confia. Mas 2 coisas muito legais aqui de vocês dois. Uma tua, né? A tua gratidão pela tua patroa, vamos dizer assim, chefe, né? E também a gente entende assim, às vezes é um processo, tu tá vendo que talvez não consegue crescer financeiramente ali, mas também a empresa não consegue te pagar mais pelos recursos. E ser grato, porque tu tá empreendendo num outro CNPJ até conseguir continuar o teu. E tu, com a história do teu pai, que com certeza ele fez o melhor que ele pôde nas condições dele, tentou, arriscou, e te trouxe isso de exemplo, e tu teve a coragem também de trazer isso, porque muitas vezes as pessoas elas querem o mais seguro ou o mais confortável. Então é muito legal, isso tem a ver com a essência de vocês. É a questão do risco que a gente falou, cara, não, os benefícios, os ganhos são proporcionais aos riscos. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi na pele, assim, né, porque meus pais autônomos vida toda sempre disseram a mesma coisa que os pais dele. Tu tem que estudar, tem que, né, correr atrás dos teus sonhos, tem que ter um bom emprego ou, né, fazer ali um concurso público, tem que ter segurança. Foi o que eles passaram pra gente. O plano 40 por 40, né? 40 anos, 40 horas semanais para se aposentar. Exato.
por mais que eles sejam autônomos e sempre fizeram o próprio dinheiro, né? Nunca tiveram um chefe diretamente, uma CLT, uma carteira assinada. Eles sempre tiveram essa mentalidade e passaram isso pra gente. Então, quando eu entrei, né, caí de paraquedas ali no mundo do empreendedorismo, não era só trabalhar no meu antigo emprego, não era só entregar projeto, não era só fazer uma venda. Eu tinha que estudar marketing, eu tinha que estudar vendas. É um todo, É tudo, porque se tu é só tu tem que te virar né, vira um polvo ali, tu vai fazendo de tudo o tempo todo. E tu vai crescendo, precisa de mais estrutura, de funcionário. A gente não estuda para isso em si na escola. A gente estuda para se formar, nada de errado, não tem nada de errado nisso que eu tô falando, mas para trabalhar para alguém. Mas nenhuma faculdade ensina, né? Se for ver, nenhuma faculdade ensina tu gerenciar e acompanhar uma empresa. Isso só botar a cara mesmo, ou tu ter crescido do lado de um pai empreendedor, ou tu ter, né? Uma inspiração alguém, uma inspiração muito próxima, que referência. te dê aquela abertura pra tu, olha, isso aqui é assim, funciona assim. E eu acho incrível a idade de vocês. Eu não sei ainda, né? Não quantos anos vocês tinham, assim, quantos anos tu tinha quando começou? Porque vocês eram muito jovens. Quando a gente começou mesmo, eu acho que eu tinha 25, né? Eu tinha 25. 25, tu tinha 23. Mas assim, que eu comecei a empreender, acho que... muito jovem. Jovem, né? Tu encontra vídeo dele no YouTube com 11 anos, falando sobre um negócio que ele tava tentando vender. Eu botei no Google, eu fui dar uma pesquisada no Google pra ver, assim, eu disse, será que é esse sobrenome e tudo mais? Aí aparece um monte de coisa, e apareceu, mas eu dei uma olhada rápida, assim, não fiquei dando uma de... isso catando tudo, Mas que legal, né? Tu tá dizendo assim, hoje eu sou mais técnico, gosto mais de tecnologia, mas tu sempre buscou fazer o seu melhor nas condições que você tinha, use tudo que você tem, até ter tudo que você quer. Que assim, são frases que a gente escuta e tu já era natural nisso. Eu sempre tive consciência, assim, cara, eu sou mais introspectivo, assim, sou mais... Tem outros irmãos? Não. Só tu, filho único? Filho único. Eu sempre fui mais introspectivo, assim, no geral, até, tipo, beleza, depois que conheço as pessoas eu não paro de falar, mas no geral eu sempre fui mais introspectivo, só que isso impede o que eu quero. O que eu quero? Pô, eu quero vender, eu quero me... Todo mundo tá vendendo o tempo todo, né? Então, quando você é funcionário, pô, tu tem que vender pro teu gerente, pro teu, enfim, o que tu tá fazendo. De novo, não é sempre... Aí tem aquela máxima, não é o melhor hambúrguer o que mais vende. O que mais vende é o que mais vende. Então, pô, todo mundo aí em casa deve conhecer milhares de hambúrgueres muito mais gostosos que o McDonald's. Quem vende mais o McDonald's. Sim. Então, às vezes, a gente, mesmo que seja difícil pra gente, tem que desenvolver habilidades que, cara, eu preciso. Sou tímido? Sou. Ser tímido vai me impedir de vender. Eu preciso vender. Então, o que eu preciso? E às vezes as pessoas perguntam, o que tu mais vende? O que tu mais oferece? Outra lição aqui, né? A gente acaba tendo outra lição, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu sou boa nisso e pronto, é só isso que eu vou fazer. Não, tu precisa realmente abrir, né, a tua visão e ali tentar aprender novas, né, ter novas habilidades. Então... e o que me desbloqueou, assim, foi uma história bem legal, tipo, do meu pai, assim, que uma vez eu queria comprar um boné, assim, da Nike, bem legal, assim. Daí eu era bem novo, assim, tava na moda, pô, bonezinho de marca e tal. Deu, pai, quero muito. Ele, filho, não tem dinheiro. Mas vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Daí a gente foi aqui no centro de Porto Alegre, numa galeria de atacado. Ele comprou, pelo preço desse boné da Nike, ele comprou, tipo, 10 bonés pra mim, sem marca. Ele pegou e, não, agora tu vai, leva pro colégio e tu vende. Com o que der de grana, tu compra o que tu quiser. E daí, tipo, deu dia eu vendi todos. Porque eu cheguei usando aí se ele te desse o boné, mesmo que eu tivesse dinheiro, se ele te desse o boné, o que eu ia aprender com isso? Nada. Não ia aprender nada, entendeu? Então eu cheguei, em uns 2 dias eu tinha vendido pra todos os meus amiguinhos. O teu pai tem que estar aqui, né? Não, mas é verdade mesmo. Sim. Porque com certeza, se a gente diz que nós não aprendemos, talvez na época dele, não tinha muito menos informações a nível de empreendedor, mas é um empreendedor nato. Com certeza, isso, exato. Ter essa coisa assim de ver. Exato, então... Tá no sangue dele já, que legal, né? Eu cheguei em 2 dias, tinha vendido tudo. Parece que é só história de americano isso, né? Mas só livro. Em 2 dias eu tinha vendido tudo, e aí o que a escola fez? Me chamou na direção. Pô, como assim, cara? Tu tá vendo? Não quer vender pode vender na escola. Então aí tu não entende por que as coisas são assim, pô. Não podia. Não eles podia. proibiram ele. Eles me proibiram. O sistema me barrou. Não, como assim tá pensando em algo fora da caixa? Sim. Tem que estudar aqui as paradinhas, fazer com...
Isso, Então, tudo isso aqui que tu nunca vai usar, mas estuda. isso aí não. Cara, é muito mais importante pra ti aprender a reprodução das briófitas. Tentaram te calar, mas não deu. Mas o que eu acho incrível é que, assim, apesar de ter o sonho, ter a vontade, tu dá aquela equilibrada que, não, peraí, deixa eu calcular, né? Tem o risco, mas eu também não vou sair que nem um louco sonhando e ponto final, como às vezes acontece. Às vezes tem pessoas que chegam, não, agora eu vou empreender e seja o que Deus quiser e vai, e não calcula o risco. Então, tu já, ao mesmo tempo, tu tem essa visão, mas dá aquele pé no chão. Peraí, deixa eu ver aqui como é que vai ser, R$300 dá pra gente investir, como é que a gente pode fazer diferente. E colocação. Com Conversar, certeza. colocar no papel, visualizar, pensar e colocação. Isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu adoro muito isso, assim. Qual foi o teu principal propósito de começar a tua empresa de design de interior? O que te Perfeito. moveu, assim? O que viu, assim, que deu aquele brilho no olho? Porque a gente fala que nós já nascemos vencedores, mas a gente tem que se preparar para vencer. Tá no nosso DNA. O que diferencia? Talvez várias pessoas tiveram talvez o mesmo desejo que tu, ou que tu também, mas não tiveram a ação correta. E eu acho que assim, sempre um desejo ardente, que é o que te move. Tenho vontade de tomar água, eu vou lá, bebo e passa. Mas quando tem um desejo, algo que te move, um propósito forte. E eu acho sinto isso em que- vocês, por isso que essa pergunta é... Legal, boa pergunta. Eu acho que desde o início, assim, da minha carreira, desde que quando eu trabalhei no Subway, foi meu primeiro emprego, Olha que legal. com 16 anos, aquilo lá me mostrou como a vida é de verdade, né? Porque a gente sabe que todo brasileiro tem aí seus problemas, né? Mas a gente se colocar desde cedo num ambiente de trabalho onde tu vê a realidade dos brasileiros, a realidade do pessoal no geral, né? Tu entende que aquele trabalho, ele não é só o que te traz dinheiro. Ele vai te mostrar como ser e como não ser. Com certeza. Então, desde esse meu primeiro emprego, que já era CLT com 16 anos, eu estudava e trabalhava até a meia-noite. Comecei a trabalhar 1h até as 10 da noite, final de semana, sábado, direto, né? E Subway é fast food, a gente sabe como é, né? E aí depois, quando eu fui trabalhar como estagiária nessa loja de imóveis, que foi onde eu me apaixonei pelo design de interiores, e aí fui estudar design de interiores, também fiz curso de decoração, então fui por várias áreas, né? Ali eu entendi, olhando os clientes no dia a dia, quando eles recebiam o projeto, é um brilho no olho, é uma coisa muito... É o que o Samuel falou antes, eu gosto que as pessoas usem o que eu faço, sabe? Aquela satisfação que o cliente demonstra quando tu mostra que ele só imaginou e tu traduziu para ele e depois montou na casa dele. Eu acho que isso foi me trazendo muito, como é que eu posso dizer, um gás, sabe? Aquilo me trouxe muita vontade de estar naquela área. Eu me apaixonei totalmente pela área e pelas pessoas. Não pelas pessoas nossa, eu amo estar entre as pessoas, mas eu amo ver a transformação que eu consigo trazer para a vida das pessoas, sabe? Então, isso aí é parte de quem a Pamela é, inclusive como pessoa. A Pamela gosta de estar com todo mundo na volta. A Pamela gosta muito que as pessoas estejam satisfeitas com o que ela está entregando. E isso eu trouxe para dentro da empresa. Então, o meu maior propósito é isso. Quem compra do Pamela Decoração, quem já comprou nessas trajetórias de quase 5 anos de mercado, né, sabe, o nosso cliente, ele é cuidado do início ao fim. Né? Eu pego ele na mão, às vezes o cliente, não gostei disso aqui, tô insatisfeito. Eu sou a pessoa que ligo pro cliente, que chamo ele, que não, vamos lá, o que tu não gostou? Mas me fala. Olha só, eu tenho certeza que eu vou te entregar um trabalho bom. Porque isso faz parte de quem eu sou. Eu não desisto de um cliente simples, eu não vou desistir de um amigo, por exemplo, que ficou chateado por alguma questão. E às vezes é um ponto de vista ali, ou alguma coisa que não aconteceu. Exato. E é sempre uma oportunidade de nós fazermos mais e melhor. Além de estar ali deixando o cliente satisfeito, eu tenho certeza que eu entreguei algo que teve valor para ele. Né? Ele não só gastou dinheiro para, contratei isso aqui, não serviu para nada. Dinheiro mal gasto é uma coisa que tu compra e não usa, né? Agora, um investimento que tu faz, tu tem que sair satisfeito, pelo meu ponto de vista. Com certeza, porque a diferença do que é caro para ti. Tá investindo num sonho, tá tendo todo aquele cuidado, e às vezes a pessoa vai pelo caminho mais barato e tem um pesadelo. Né? Normalmente é o que acontece, normalmente. E eu gosto de falar que assim, a gente começou aqui contando um pouquinho a idade que vocês começaram, da forma, colocando ali, investindo R$300, mas a gente não pode esquecer da parte de escala, porque assim, vocês atendem todo o Brasil e também no exterior, mas eu queria saber, quando que foi essa transição
Tá? E como que é também para as pessoas? É o mesmo atendimento? Como é que funciona? Tô explicando um pouquinho mais também do teu trabalho e desse momento que vocês resolveram escalar. Foi ideia de Samuel? Como é que foi? Posso só dar um Pode, panorama claro, mais pode. geral, trazer um pouco ali pro que tu falou, e acho que vai responder também um pouco. Isso que a Pamela acabou de falar resume bem o que é o empreendedorismo. Assim, as pessoas buscam, cara, vou abrir uma empresa, vou ficar rico. E isso é começar pelo resultado. Assim, sempre que tu começa alguma coisa só visando o resultado, cara, não vai dar certo. Por exemplo, quero emagrecer. Cara, eu quero só perder. Não, cara, precisa se apaixonar pelo processo, porque esse final é um motivo muito fraco. Tu vai desistir no caminho. Com certeza. Então, o empreendedorismo, e aí entrando na escala, é justamente quando alguém é apaixonado por uma coisa, tu é tão apaixonado que tu quer cada vez impactar mais gente. Pô, cara, olha só, eu entreguei essa casa pro cliente, meu Deus, ele amou. Pô, eu quero que todo mundo experiencie isso. Aí sim, tu não tá pensando no dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho. Esse é o motivo que vai te levar a cada vez aprender mais. Pô, porque cada degrau de escala daí é o que vai requerer que tu se desmonte e aprenda tudo do zero. Então, pô, chega uma hora que tu tem que cuidar de financeiro. Não sabia nada disso. Sim. Exato. Depois tem que contratar gente. Não sabia nada disso, tem que aprender. Pô, depois tem que ir marketing. Daí todo o universo tem que aprender. Claro, tu vai ter profissionais que vão te auxiliar, vão ser melhores que tu, mas tu tem que saber o que tá rolando, senão, né? Sim, pode ficar cegas no processo. Isso, exato. Então, o Então, Flávio Augusto falou esses dias num vídeo que não não é melhor. saia do operacional. E aí a galera surtou, achando que ele tava falando, eu vou fazer tarefa de um administrativo, por exemplo, vou lá pagar conta. Não é disso que ele tá falando. Ele tá falando de tu botar o teu rosto, de tu vender o teu produto, de tu tá a par do que tá rolando na tua empresa. Tá por dentro da empresa, vivendo Com certeza, a empresa. tu vive a empresa, tu é a empresa, né? Sim. Porque começou contigo. Sim. E aí muitos empreendedores começam com o sonho de ficar rico. Vou ficar rico, vou botar um monte de gente fazer as coisas por mim e tá tudo certo. Aí perde toda a identidade, perde tudo aquilo que te Perde levou a até ali. empresa, Perde porque a empresa maioria também, quebra. claro. Porque a maioria não tem inteligência financeira, muito menos para si, quando menos para a empresa. Então, tu vai, nossa, tá entrando muito dinheiro. Nossa, tô ganhando mais que eu ganhava antes. Limpa o caixa da empresa e acha que tá tudo certo. O que é a principal coisa que a galera que quer empreender fala? Não, vou abrir uma empresa porque daí eu não vou ter chefe. Esse é Vou trabalhar menos. Ao contrário, velho. Trabalhar menos. Tu vai ter cada vez mais chefe. E o verdade. cliente, ele Cada não é cliente bonzinho é um contigo. chefe. Sim. Ele tá pagando, ele, cara, Sim. vai ser bem Exato. grosso contigo às vezes, Sim. inclusive. E ele tá no direito dele, assim. Então, Sim. tentar se distanciar um pouco desse, não vou ter chefe para... Não, cara. Eu quero que o meu produto, que eu sou obcecado pelo que eu tô fazendo, que atinja todo mundo. Então, quanto mais chefes eu tiver, melhor, cara. É isso aí. Sério, essa parte da paixão e do desejo ardente, né? Porque até a gente fala em PhD. Você é PhD. Mas acho que todo empreendedor tem que ser PhD. Primeira coisa, paixão. Tem que ser apaixonado pelo que tu faz. É verdade. Segundo, habilidade. Habilidade tu desenvolve. Às vezes tu tem aquela paixão, continua desenvolvendo. Em terceiro, dinheiro. O dinheiro Tem vai possibilitar... Para estruturar mais, para te poder escalar mais, que vamos entrar nessa parte agora da escala. Então, a primeiro momento ali era como é que foi a história? Como é que começou? Começar do zero, sem perspectiva, com um desejo ardente, com um sonho, e aí também, de uma certa forma, nessa parte de escala agora, entendendo de pessoas profissionais, pessoas em outras áreas que tu não conhecia, mas trouxe para tua empresa sem perder o DNA da empresa, sem perder a essência. Sim. Isso aí. Exato. Ali, a gente, quando contratou a Jéssica, logo depois de pedir demissão, a gente já era uma equipe, né? Já éramos nós três. Da onde? Da outra loja que eu trabalhava, ela já trabalhava lá. E aí legal, né? Chamei ela para trabalhar com a gente. E aí, a partir disso, nos próximos 3 meses ali, a gente, claro, foi desembolsando muito mais grana, até porque estava faturando muito mais do que ganhava, né, como CLT. Fui lá pedir demissão e logo depois a gente começou a ficar atolado de projeto, que era só eu que fazia projeto. Ela dava conta de fazer as vendas, né, e eu não dava conta de fazer os projetos. Então, foi aí que a gente começou a escalar a equipe. Porque primeiro tu vende... Estruturou a equipe. Empreendedorismo, Sim. o cara acha que tem que estar tudo perfeito para tu calma. começar. Tem que começar. Tu tem que vender. Tem que vender. Tu tem que ter a venda, depois tu resolve como tu vai entregar, sabe? Então o Samuel sempre trouxe isso pra mim e eu ficava surtada, né? Porque eu queria tudo muito certinho, tudo muito perfeito, queria fazer 1000 projetos bonitos pra botar de portfólio. Ele falou, o que adianta tu ter mais 1000 projetos se tu não tem nenhuma venda?
tu tá aqui perdendo tempo, tu tem que Pessoal, investir baita no que... dica. Mas a gente fica no perfeccionismo. Exato. Olha, pega essa... Fica esperando a hora certa pra Não tem hora começar certa, e tem não que tem começar. hora certa. Tem que começar e depois tu vai se arrumando, sabe? Cresce e arruma casa. Cresce Começou a e arruma vender, e casa. aí, em primeiro lugar, foi equipe. E aí comecei a trazer equipe, porque eu precisava de pessoas para me ajudar. Primeiro ali, pessoas que eu conhecia já da área, né? Colegas de faculdade e tudo mais. A gente tinha no início umas 2 ou 3 meninas que me ajudavam, né? E aí depois, toda semana, call, alinhamento, elas faziam o projeto e eu analisava o projeto, pedia ajustes, mandava de volta. Então era um processo interno que a gente tinha, mas quem apresentava os projetos era eu. E aí a gente começou assim, né, formando uma equipe, me formando também nesse meio tempo, porque o tempo livre que eu tinha, eu estudava sobre gestão, sobre venda, sobre marketing, para englobar o todo, né? Claro. E aí nisso a gente foi cada vez mais escalando o negócio, botando marketing de um lado, marketing de outro, se posicionando, né? Foi realmente crescendo. E aí a gente viu que, olha, nesse formato aqui, a gente vai precisar de uma equipe grande. Então, a gente começou a trazer mais investimentos, né, para a equipe. A gente sempre focou muito em investir na empresa, porque a empresa é a minha vida hoje, né? Então, tudo o que eu faço é olhando para o plano da decoração, olhando o que eu posso fazer para melhorar aqui. E aí foi assim que a gente conseguiu o primeiro cliente fora do país, que, se não me engano, foi para Orlando, que era uma brasileira, estava no Brasil, recebeu ali o nosso anúncio. E aí ela clicou e entrou em contato. Daí a gente fez uma reunião com ela. Ela disse, olha, vocês trabalham para lá também? Eu falei, olha, nunca trabalhei, mas vamos lá. Vamos ver o que precisa. E aí, nesse primeiro, a gente viu que algumas coisas precisavam ser diferentes. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, Entender o cliente. Exato. E não só isso, tem coisas diferentes, normas diferentes. Normas diferentes para isso. E aí nos Estados Unidos, por exemplo, não tem um marceneiro qualquer esquina, que nem tu acha aqui no Brasil. Lá não tem, então a gente tinha que deixar o cliente ciente e seguro que a gente ia conseguir achar numa loja próxima dele, que a gente ia achar o produto para ele comprar, que ele ia conseguir aquela tinta, que ele ia conseguir aquele material para executar esse projeto lá. Porque a gente traz na empresa muito assim, esse atendimento, ele tem que ser online, ele é online, boa parte de todo o processo, né, na maioria dos clientes, mas ele tem que ter aquele toque humano. O cliente tem que achar que a gente tá lá com ele. Ele tem que sentir isso, sabe? E esse profissional que vai estar lá, ele tem que entender essa tua mensagem. Exato. Senão ele vai lá e... Então, aí deslanchou a primeira cliente dos Estados Unidos, a gente conseguiu, né, mapear isso, girou ali, criou um método para atender esses clientes de fora, que funcionasse para eles também, né? Diferente de como é aqui no Brasil. E aí a gente foi, daí só seguiu, né? A gente tem hoje Miami, Austrália, a gente tem clientes no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, em vários lugares. Hoje são 11 países hoje. Então você aí que Estados Unidos, Dubai, pode ser Dubai também. Antártica. Não? Antártica, é os pinguins. Se quem quiser fazer sair de interiores de iglu. O quê? Iglu? Chama aí. Tá bom. Arrasta pra cima. Esse. Maravilha. Que maravilha. Que história fantástica, hein? E, assim, já puxando essa história, assim, o que vocês consideram o maior diferencial da empresa de vocês? Quer começar? Pode começar. Eu acho que o principal é essa questão que a gente é obcecado pelo cliente. Isso é o que a gente estava falando aqui, cara, dinheiro não basta. Cara, a gente é obcecado pelo cliente. E essa motivação, esse brilho no olhar que vocês viram aqui, é exatamente o que vocês vão receber assim que vocês fizerem a compra no plano de decoração. É exatamente isso. A gente, além de ter toda essa motivação, essa paixão, a gente tem processos muito bem rigorosos. A gente também hoje, acho que pode ser com certeza assim, que a gente é a empresa de arquitetura, de design de interiores mais tecnológica do Brasil. A gente usa IA, usa tudo que tem de mais tecnológico, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu já presto também serviço para fora do Brasil, enfim, então a gente... Essa parte de tecnologia? De tecnologia, então a gente traz tudo. Cara, o que tem de melhor no mundo em questão de tecnologia, vocês vão ser muito bem atendidos aqui, além de toda essa paixão e dessa obsessão pelo cliente. Que legal. Além de toda a tecnologia que fez com que a gente saísse aí em 4 matérias, né? Até na Isto É, a gente saiu trazendo essa nota, principalmente, né? Tecnologia na área de design de interiores. Então, hoje a gente tem uma plataforma muito bem estruturada,
onde a gente consegue ali ter bem mapeado todos os processos. Então, a gente criou um método de atendimento online. Não é só, que legal, vou fazer uma reunião aqui contigo e vai ser assim, assim, assado. Não, tem todo um processo, tem uma equipe que cuida de cada etapa, né? Hoje a gente tem mais de 40 profissionais na equipe, englobando todo, então é muita gente envolvida. Então, é por aí que a gente consegue trazer diferencial, fazendo com que os projetos sejam entregues de formas mais ágeis. E um grande diferencial nosso, né, que o pessoal reclama demais, falando agora de cliente, né? A maior reclamação que os clientes trazem pra gente, o pessoal da área demora uma semana para me responder. O pessoal da área demora um mês para me passar um orçamento. A gente responde o orçamento em 5 minutos. Nosso projeto tem projeto que é entregue em menos de 30 dias. É muito ágil, né? E esse processo são projetos entregues lindíssimos, são projetos de excelência que passam por várias etapas, né? Tem aquele cuidado com o cliente. Então, é um atendimento igual como se tu estivesse contratando presencial. Não, melhor. Melhor. Exato. Que maravilha. Vou pedir pro Rafa colocar aí, e que orgulho ter vocês aqui no Sul, gaúchos. É um orgulho, sou um cara bairrista. Não, mas é verdade mesmo. Até para falar que bom ter vocês também no Menu de Negócios, ser conhecido, né, através da Camila, que vocês conhecem já o trabalho da Camila. E ontem o Menu de Negócios fez 3 anos. Você tem já 5 anos, né? Sim. 3 anos. Então, também começou de uma história focada em empreendedores, para encontrar pessoas que têm uma paixão em comum por transformar vidas. E hoje eu vejo que isso está muito nítido em vocês. E no dia 19 de maio, numa segunda-feira, coloca na tela aí, Rafa, nós vamos ter o nosso encontro com uma grande empresária, Jamile Marcon, vai dar uma palestra fantástica para nós. Se você quiser fazer parte ainda, temos alguns ingressos na nossa bio. E nós vamos estar comemorando 3 anos do Menu de Negócio. Espero que vocês estejam lá conosco. Se não estiver em Dubai ou em Orlando. Se estiver ou na Antártica. Ou na Antártica. Construindo lá. E é legal que são um local de empreendedores, empresários de diversas áreas. Então tem pessoas que estão começando, estão fazendo uma transição de carreira, que hoje estão tendo uma aula aqui. Tem pessoas que já são empresários, já são empreendedores. E tem pessoas aqui que vendem para vários países. Que também entendem que é importante compartilhar histórias, né? Vocês também já foram em alguns eventos do Menu, depois eu vou perguntar a opinião. E que a gente também sabe que nós precisamos de pessoas, nós gostamos de pessoas. O grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande. E a diferença do grande e do pequeno, para mim, está nítido na história deles, é o tamanho do sonho, o tamanho do teu desejo. Porque tem muitas empresas que talvez começaram antes de vocês e não tinham esse desejo, essa paixão, e mantém. Uma das perguntas que eu queria fazer é: aquela paixão do início, aquele desejo, ainda existe? Ainda mantém? Existe. Todo dia, quando eu deito a minha cabeça no hoje é mais forte, né? Vai me emocionar. Pode emocionar, não. Vou mostrar emoção. É bonito isso, assim, Pamela. No caso, assim, nós temos uma relação de negócios, assim, tivemos poucas oportunidades de nos conhecer. E eu estou muito encantado com vocês aqui, porque quanto mais a gente conversa, quando a gente ama uma coisa, quando a gente relembrar, é passar pelo coração. Então, vocês estão lembrando da história de vocês, estão gigantes hoje, mas não perderam a essência. Então, às vezes, muitas pessoas esquecem de tudo isso. Então, como empreendedores, nós não tivemos escola, mas aqui é uma escola. O dia a dia é uma escola. A família é uma escola. Com certeza. Abre teu coração. Uma coisa que é muito comum, tem lencinho, eu diria aí, até normal, na vida de todo empreendedor, só que muitos não têm coragem de falar, é que todo dia a gente pensa em desistir. Isso é real. Tu pode estar no topo ou estar lá embaixo. Tu sempre vai pensar em desistir. Isso é normal. Porque é muita pressão, né? Não é só tu. Tem muita gente que depende daquilo ali. Então, todo dia quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu tenho a certeza de que aquilo está valendo a pena por mim, por mais 40 pessoas e mais as famílias dessas pessoas. São muitas pessoas que se beneficiam do que eu comecei, cliente, sabe? Todo, claro. Não. Falando primeiro da nossa equipe, das pessoas que trabalham com a gente, que ajudam a gente. E outro ponto que me deixa muito feliz hoje é que a gente conseguiu construir uma equipe muito unida. Profissionais muito competentes. A Jéssica, a Victoria, o Aleph, a nossa equipe gerencial, a Caroline, todos os nossos parceiros arquitetos. Então, assim, é um time gigante de pessoas que a gente, primeiramente, teve que confiar, né? E hoje a gente tem um time exemplar. Olha, sou muito orgulhosa da equipe que a gente construiu, assim. E o fato principal, assim, de manter o brilho no olho, esse tesão pelo negócio, é tu olhar todo dia pro teu negócio e pensar, caraca, eu não tinha nada.
sabe? Eu saí do menos 300, porque saiu dele, né? Nem era meu. Eu saí do nada. Então, a gente vai construindo essas coisas e isso no dia a dia vai trazendo uma pontinha de gratidão, sabe? Um cliente que bota um feedback lá no Google, um cliente que manda um áudio dizendo, nossa, mudou minha vida, eu tô muito feliz com isso. Então, isso é um gás pra gente, não só pra nós, mas pra equipe também, né? A gente tem uma equipe gerencial, né? Que é quem cuida do todo. Essa equipe nossa é muito unida. Hoje mesmo, rasguei elogios ali pra ele no privado. No dia a dia, a gente vê, né? O quão gratificante é ter pessoas boas do nosso lado. E o negócio não se constrói sem boas pessoas. E principalmente acredito que elas existem porque vocês estavam ali do lado delas, ensinando. Acredito que também o Samuel, Exato. com essa visão que ele tem, tu acaba trazendo de certa forma para eles, assim. Então, pessoas de confiança, mas que também, em primeiro lugar, acreditaram que muita gente, vou contratar e não vou mais fazer nada. Uhum. E não, vocês estamos aqui, estamos junto, ó, acredita junto que a gente vai longe. Sim. Muitas pessoas pensam em empreender, assim, de maneira que, vou empreender sozinho, fazer meu sucesso. Cara, não tem como. Ninguém vai a lugar Ninguém nenhum vai sozinho. longe sozinho. É muito difícil. É assim, é raríssimo. A pessoa pode ser tá no palco, mas atrás dela tem um bastidor gigante. Tem muita gente, né? E a nossa filosofia, assim, realmente, se a gente quer ter uma empresa gigante, quem tava comigo na batalha tem que estar comigo quando eu conquistar os louros da guerra. Então, hoje, ninguém do plano de decoração nunca pediu aumento pra gente, sempre foi a gente que chegou antes. Que legal, valorização, reconhecimento. Que eu acho que, se chega um ponto de tu ter que pedir aumento, cara, provavelmente a empresa não tá, ou tu não tá fazendo um bom trabalho, né? Não obviamente. Não tá entregando. Espera. E daí tu não estaria com a gente. Exato. É uma empresa que não deixa de ser empreendedor. Exato. Então a gente sempre Eu tenho certeza trazendo... que eles têm atitude de donos. Com certeza. Isso é importante. Hoje eles resolvem coisas. A gente, ano passado, foi viajar, ficou 15 dias fora. Eu não me envolvi. Eles cuidaram de tudo. A gente se planejou e eu tenho confiança suficiente neles para deixar a empresa, cuidem para mim, e foi sucesso. Essa filosofia é importante, da atitude de dono, da confiança. Então hoje a gente sempre incentiva a galera, pessoal, vamos, o intraempreendedorismo, né? Tragam soluções, vocês estão vendo, tem algum problema? Cara, então a gente podia usar um sistema ali que ia reduzir o nosso custo, ou a gente podia fazer tal coisa para vender mais. Cara, se tu trazer a solução, o mínimo que tu merece é uma participação disso. Isso é o capitalismo. Isso é o que nos motiva. Então, a gente sempre tem muita iniciativa. Cara, vocês são livres para trazer inovação. Essa que é a questão. Crescer vocês vão receber também, por isso. Né? Exato, exatamente. E daí o que a Pamela estava falando também é desse senso de responsabilidade. Além disso, sempre a gente vai deitar na cama, a gente tem a obrigação de crescer. Porque, essas pessoas confiam em mim, elas não podem ficar estagnadas na vida. Então, quando tu assume o contrato de trabalho, tu quer trabalhar para alguém, tu tá dizendo, cara, eu te admiro, eu tô contigo, então eu sei que tu vai crescer, eu quero ir junto, me ensina. Então, a gente sempre que deita no travesseiro, cara, eu tenho que crescer na empresa, não tem essa opção de ficar estagnado, porque daí eu tô estagnando um monte de gente à minha volta. A Pamela que eu sou hoje, a Pamela que criou o Pamela Decoração, era uma Pamela empreendedora dentro da empresa de outra pessoa. Vocês são exemplos do produto, é legal, né? Eu nunca trabalhei para pessoas assim, mas trabalhar com pessoas que elas são exemplos. Tu que tá falando ali, tu passou, tu tem a história de antes, do empreendedor, e tá ensinando eles a ser. E o que a gente não aprende também nas empresas é isso, essa atitude de dono para ajudar a crescer e também o reconhecimento do empresário ali de, vou te valorizar aqui, vou te dar uma viagem, como é que tá aniversário da família, vou te dar um presente para ti, para tua esposa, ir para algum lugar, olha só, se sente reconhecido, ganhando e crescendo financeiramente. Porque se faz parte de uma empresa, ainda mais hoje em dia, as pessoas não tem trabalho, tem um monte, né, de oportunidades. Cara, isso a gente bate na tecla. Tem muito trabalho, assim, que as pessoas querem empregos. Exato. Elas pensam no resultado. Exatamente. O negócio é ser, ser, fazer e ter. Elas pensam no ter. No ter, exatamente. Quer resultado. Quer começar hoje, amanhã eu tô milionária, sabe? É assim o pensamento da maioria, Mas tem muitas pessoas acham que é muito difícil essa coisa de design de interior, acha que é uma coisa muito gigantesca. Eu mesmo não tenho muito conhecimento. Como é que a tua empresa trabalha nisso? Como é que ela
deixar mais claro dessa maneira, que não é tão difícil, né? Ainda mais online, Não. ainda mais para outros países. Vocês não vão lá em Dubai olhar Não. Como é que funciona hoje, né? Com o método que a gente criou, ele tá tão redondinho que, por exemplo, tu não precisa saber nada para começar o projeto. Sim. Tu vai começar ali com a gente. Ai, como que eu faço agora? Tu não precisa saber literalmente nada. Só tem que querer o sonho. Só tem que querer, porque a nossa equipe hoje ela tá muito bem treinada para ouvir o cliente, para tentar entender o que ele precisa, quais são as necessidades dele. Isso é legal, porque às vezes a pessoa quer explicar pro cliente aquilo que tu vai fazer. E assim, tu não precisa literalmente saber nada. O que a gente tem até hoje um documento, a equipe ensina a medir, se for necessário. Uau. Então assim, não sei medir. Tudo bem, tem um vídeo aqui, eu tenho um PDF, acho que deve ter umas 10 páginas no mínimo, explicando como olha a trena, o que é metro, o que é milímetro, o que é centímetro. Então o cliente, não sei quanto que tem de largura a minha TV. A gente ensina ele a usar a trena para depois ele medir a TV. Então, o processo ele é muito bem detalhado e a gente vai direcionando o cliente para que ele entenda o que ele precisa. Mas eu não sei, que nem a Cami perguntou esses dias para mim, como cliente mesmo, né? Eu não tenho ideia do que eu faço com esse espaço, né? E aí eu disse para ela, primeiro tu tem que pensar em como tu quer usar ele. Isso tem que partir dela, porque o profissional não pode impor, né? Sim. Uma ideia pronta, ele não pode impor, senão o projeto não vai ter sucesso, o cliente não vai gostar. A gente não vai se identificar naquele espaço. Então, se ela souber assim, nossa, eu gostaria de usar para relaxar, gostaria de usar para ver TV, eu gostaria de, né, para que vai ser aquele espaço? Uma sala de e aí, cinema. a partir disso, a gente vai criando, né, vai conversando com ela vai trazer também referências do que ela gosta e do que ela não gosta, isso é muito importante. E até esse é um ponto bem legal que eu vou usar aqui para falar, porque os clientes, às vezes, eles acham que a gente pede referência para usar de cópia. Eles, não, mas como assim? Eu te contratei para tu fazer o projeto para mim, eu não vou te dar referência. Gente, existe milhões de possibilidades de se montar um projeto, de estilos de decoração, de estilo de design. Então, aquilo ali é pra gente ver assim, eu gosto de preto, odeio vermelho. Sabe? Que nem pra roupa. Magui, a referência que ela gosta. Pra trazer realmente o que ela gosta. Agora, a parte profissional, com certeza, a gente vai trazer todo o escopo ali do projeto dentro do que vai ser possível executar. Mas a estética, o cliente tem que se agradar, né? A gente tem que... eu não vou comprar um carro que eu acho feio. Né? Pode ser lindo para outro, mas para mim não. Então, o processo ele é tão alinhadinho hoje que, assim, tu não precisa saber nada, não precisa ter medo, é bem descomplicado, o processo é muito simples, é muito dinâmico, né? Então... E tu entende também que aquele cliente quer uma coisa, às vezes ele não consegue, às vezes, nem falar. Exato, é o que eu... Nem ele sabe o que ele quer. É o que eu ia falar agora, vou até falar aqui direto com o cliente. Então, você faria a sua própria tatuagem, por exemplo? Você montaria o próprio carro? Tipo, eu quero um carro. Não, vou ali montar na minha garagem. Não, provavelmente não, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Então, contratando a gente do plano de decoração, cara, isso que você tá pensando, às vezes nem consegue traduzir, a gente vai traduzir para ti de uma forma perfeita. E além disso, você deve estar pensando, contratar um arquiteto, um designer, deve ser muito caro, uma coisa de rico. É o que eu pensava. Eu sempre cheguei e falei, não. A gente se mudou algumas vezes, contratar um arquiteto, vai custar um rim. E aí, usando por meio da tecnologia, inovação e tudo mais, cara, hoje a gente consegue te oferecer um serviço melhor que o presencial, melhor que um arquiteto, um design de interiores presencial, porque a gente tem 40 na equipe, a gente oferece um serviço melhor por um preço mais em conta, graças à tecnologia. Então, se você aí tá nos vendo, chama agora, cara. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Já também está no podcast contando a história, mas também vendendo. Né? Com certeza. Realizando teus sonhos. Né, Camila? Não, com certeza. Eu acho incrível, assim, que tu comentando, assim, acaba sendo que o projeto é personalizado. Então, isso... Não é uma coisa pronta, que é igual para todo mundo. E isso, às vezes, as pessoas também pensam assim, porque usa da tecnologia, vai ser meio engessado, vai ser um padrão, e é o contrário. Não, tem uma equipe enorme por trás que faz 100% do zero. Não tem ideia pronta, não tem isso aqui pronto. Vai ser conforme a tua necessidade. Esses dias, por exemplo, uma cliente comprou um quarto minúsculo, era praticamente um banheiro, que era um quarto de empregada, do apartamento dela, e ela falou, quero transformar numa lavanderia, num espaço pro meu marido usar, e o espaço pro meu cãozinho. Olha quanta coisa a gente teve que fazer caber nesse espaço. Então, assim, tu tem que fazer o projeto 100% personalizado dentro do que o cliente precisa. Não adianta entregar qualquer coisa para ela, vai dizer, só gastei dinheiro. Aí, realmente, o projeto vai ser bem caro, né? Porque não vai usar para nada.
Sim. Isso deve acontecer, né? Muitas Acontece. Eu mesmo já acho que, vou comprar um sofá aqui. Tá, mas tem aquele espaço sobrando. Acho que eu vou colocar agora uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, bota aquelas plantas e tal, quando eu vejo não tem Nada espaço, combina né? com Aproveita. nada Combina com Legal, nada. exato. Então, e esse cuidado que vocês têm desde o início, e toda a história de vocês, né? Sempre cuidando do cliente. Isso é muito importante, não perdendo a essência da empresa. Então, esses 4 anos que vocês estão ali, tudo que vocês construíram, isso realmente graças ao trabalho de vocês, é esse olhar profundo com o cliente, que também muitas vezes a pessoa tá lá crescendo, escalando, e o que ela faz? Azar do cliente. O que interessa é entrar o dinheiro e não... Depois entra outro, vai ter outros, né? Então, e não é assim. Não. Então, vocês estão sempre, todos são importantes. Sim, com certeza. Então, isso eu acho incrível de vocês. E falando em empreendedores, né? Porque no caso dessa mudança não é só para moradia, né? Então, qual o conselho tu daria para quem quer mudar o seu espaço, trazer alguma coisa? Vocês fazem desde um espaço até um prédio inteiro? Sim, hoje a gente trabalha só com interiores, só com design de Sim. interiores mesmo, não faz construção, Não né, faz desse construção, tipo. sim. A gente trabalha mais nichado mesmo, né, para trazer mais resultados para os clientes. Mas a gente trabalha com projetos comerciais, residenciais, já trabalhou com projeto de igreja, já fez projeto de concessionária. Então a gente trabalha com vários tipos de projetos, mas todos focados na parte de interiores, né. Sim, mas no caso for um pequeno salão, Desde um uma... banheiro Sim, até isso que eu um quis dizer. projeto que a gente, inclusive, foi pessoalmente, viajou depois dele entregue, o cliente executou esse projeto no Espírito Santo, né? Eu acho que o nosso maior projeto feito 100% online foi 630 metros quadrados de um cliente de lá, né? E ele comprou por pavimento. Pavimento Legal. 1, daí eu entreguei para ele, pavimento 2, entreguei. Pode também por partes. Indo. Foi assim, 3 meses a gente entregou todo. É bem grande para ser entregue em 3 meses, inclusive. Tá. Foi bem ágil, assim, o processo. E aí depois a gente, podia ir lá, né? Vamos lá pro Espírito Santo Vamos conhecer conhecer. esse cliente, conhecer a Legal. casa dele. E aí nós fomos, tiramos uns diazinhos, fomos lá, conhecemos a casa dele, tá ficando linda, ainda não tá pronta, mas assim, é uma verdadeira mansão, né? E tudo feito de forma online. O mestre de obras dele precisava de alguma coisa, mandava mensagem: meninas, tudo bem? Olha aqui, tô com uma dúvida aqui. Isso também, inclusive, é uma coisa que faz parte do nosso suporte, né? A gente não só entrega o projeto e tchau, cliente. A gente tem um suporte, a gente tem uma equipe que sempre vai responder, né? Depois, um mês depois, tem clientes que vieram de 3 anos atrás, agora que estão executando. Porque nem sempre o cliente vai ter todo o valor para investir 100% naquela hora. Sim. Então, a gente entende que o projeto de interiores, ele precisa desse suporte de pós-entrega, né? Não é só entreguei e tchau. Então, tem clientes que, eu vendi lá quando a gente começou, que agora ele vem pedir dúvida. E ele ainda tem esse suporte. Isso é muito importante. A maioria das empresas não estão nem aí, né? Eles não dão esse tipo de respaldo para o cliente. Já me contratou, tchau. Principalmente, daí falando, se for um arquiteto, um designer sozinho, cara, a gente vai conseguir oferecer uma série de coisas a mais, porque uma pessoa sozinha, cara, infelizmente ele não tem tempo para prestar suporte, porque ele tá cuidando de muitas pessoas. Exato. Como a gente tá lidando com algo que é subjetivo, que é beleza, que é gosto, às vezes o arquiteto, o designer é muito bom, mas, cara, não bate fechou com comigo. o estilo do cliente, sabe? Então, Acontece. a gente tem 40. A gente vai achar o melhor pra ti. Fica tranquilo. Até um diferencial que nós temos isso em contrato, inclusive, que foi uma coisa que eu falei pro Samuel: olha, eu gosto de ver o cliente satisfeito, não importa às vezes eu vou perder, sabe? Então a gente tem lá em contrato, a Jéssica fala pra todo mundo que entra: se tu não gostar dessa arquiteta aqui, tu fez o projeto com ela te apresentou, nossa, não tem nada a ver comigo. Acontece, não quer dizer que o profissional seja ruim, quer dizer que só não bateu o estilo com o do cliente, não conseguiu captar, ou o cliente não conseguiu transmitir realmente o que ele precisava. E a gente faz o quê? Vai lá, pega na mão do cliente, tudo bem, a gente vai te passar para um outro profissional, e começa o projeto do zero. Hoje nós temos sem custo nenhum para o cliente, tá? Claro. Não tem custo nenhum para o cliente. Então, isso é uma coisa interna que a gente tem para fazer com que a gente não tenha pedidos de cancelamento. Então, a gente tem muitos contratos fechados no mês, é um número bem bom hoje, que a gente não tem. Esse mês passado, acho que faz uns 4 meses que a gente não tem nenhum pedido de cancelamento. Porque a gente tem essa gestão de crises dentro da empresa, né? Que muitos empresários dizem: como assim vou pagar de novo para outra pessoa da equipe refazer? Tá pensando no agora só. Não tá pensando na média de longo prazo. Só que o que acontece? Eu faço isso para um cliente, depois ele vai lá, sempre acontece. Elogio no Google, elogio pra gente, elogio pra equipe. Indicação. Manda áudio, indicação. Aí comprou de novo. A gente tem um sistema de pós-venda hoje também que dá voucher, né, pros clientes presentearem ou comprarem de novo. Nossa, a gente tem muita recompra. Empresa que tem recompra tá fazendo um bom trabalho.
Essa é a receita, sabe? Fazer um bom trabalho, abraçar o cliente, é tu ouvir o cliente. Não é sobre o que a empresa quer vender, o que o cliente quer comprar. Isso acontece também, né? Tem uma parte até de risco, né? De trocar. Exato. É importante saber, às vezes, a pessoa, tô perdendo um pouco de dinheiro aqui, mas tá perdendo um pouco aqui, mas para consolidar por mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, e as pessoas realmente indicarem e falarem bem. E para eles é bom, né? Aumenta a percepção de valor, se vai estar ali alugando, de repente pega ali um Airbnb, acontece muito isso, as pessoas compram, quero fazer um Airbnb, e aí, daqui a pouco tu faz um projeto, tu consegue ter aumenta a percepção de valor, também para a questão, né, para quem é cliente ali, poder aproveitar os espaços, ter às vezes até mais tranquilidade, a gente não sabe o que tá incomodando, já tem um dia difícil, aí chega, o que é? Mas assim, tu conseguir captar tudo o que ele precisa, isso é muito importante, e eu acho assim, pra mim, vocês são incríveis, né? Não é porque eu gosto muito da Pamela, mas realmente admiro muito essa história de vocês. Tudo que vocês vêm construindo, a gente já se conhece há um tempo, se conheceu através de um evento de network que a gente fez parte lá do Mulher Brilhante. E, assim, esse acompanhamento da história, assim, esse crescimento todo. Na época eu já tinha escutado a história, eu disse, não, eu queria escutar a história de vocês. Tanto que eu falei, não, tem que trazer essa história deles, porque é uma história realmente muito incrível em pouco tempo. E sempre vocês ali têm muito, né, para crescer junto pelo potencial que vocês dois têm. O Samuel com essa visão, né, que ele tem visionária de querer aprender, vamos lá, mas também mantendo os números ali. É importante ter uma base, o conhecimento que traz, assim, isso realmente, e como casal, normalmente as pessoas pensam, casal, né, não vai dar certo, já começou trabalhando junto, não, olha só, crescimento. É um exemplo aqui. Mas vamos falar um pouquinho nessa parte de network aqui, que eu tô muito feliz de conhecer vocês e tô conhecendo você através da Camila, né, através de um contato com a Camila. Sim. Que alguém conhece alguém. Queria saber como é que foi essa busca pela Camila e hoje fazer parte do menu, como é que tu foi no evento, que tu viu, e trouxe também o Samuel para esse evento de network. Não sei se já tinha participado de alguns. Muito poucos, né? Eu que sou a pessoa que vai para tudo que é evento, que viaja, vai lá para cá, tô sempre nesse meio, porque é muito importante realmente para a empresa, né? Eu conheci a Cami através do Mulher Brilhante, né? Eu era líder nesse grupo aqui de Porto Alegre, a partir da Ju. E aí, depois disso, ela me apresentou o trabalho dela, né? Recentemente, que a gente tá trabalhando juntas. E aí, ela me apresentou o menu. Falou, um grupo de networking, vai lá e tal. E eu fiquei tipo, poxa, já tô calejada, sabe? Porque a gente sabe que a maioria hoje dos grupos de networking é só uma pessoa se encontrando, que legal, oi, tá tudo bem, tchau, acabou. Tu vai lá, às vezes é uma perca de tempo, coisas que tu podia estar estudando ali 1 hora ou 2 horas. Mas o diferencial realmente são as pessoas que tu encontra nesses eventos e as conexões verdadeiras que tu faz. Até conversei no último encontro do menu, que foi lá no Quero Café. Eu falei com algumas meninas lá e falei, gente, isso aqui é enriquecedor. A gente não tá aqui para falar do que a gente sabe pro outro. Não vim aqui dizer, eu sou isso e aquilo. Não, eu vim aqui para me dizer a minha fraqueza e aprender contigo. Porque talvez tu já acertou onde eu tô errando. Então, o networking, às vezes a pessoa pensa, mas eu não vendi nada para esse grupo. Eu nunca vendi um projeto para nenhum grupo de networking onde eu participei, mas quantos profissionais a gente trouxe para dentro da equipe, quantas melhorias a partir de networking. A Cami também. O Carlos foi a partir também desse networking. Então, a gente tem que olhar para o networking com outros olhos. Primeiro servir. Né? Primeiro servir o outro, primeiro, olha, me coloco aqui à disposição, primeiro eu tô aqui para te ajudar e depois tu vai atrás de querer vender, sabe? Às vezes as pessoas têm essa imagem estranha do networking porque acha que o grupo de networking é para fazer venda e não necessariamente é para fazer venda. É para criar conexão, aprender, trocar ideias. Dá uma guerra de ego, dizer, eu li mais livros, mais isso. É pra tu criar amizade. Sim, sabe? Porque assim, eu não vou ajudar uma pessoa que eu não confio, eu não vou ajudar uma pessoa que eu não conheço, eu não vou indicar uma pessoa que eu talvez não trabalharia. E às vezes no primeiro momento, talvez tu não tenha a oportunidade de conhecer ela. Exato. E aí o grupo te possibilita isso, que tu consiga, né, ir ali e conhecer a fundo as pessoas. E tipo, a Pamela conheci no networking do menu, e aí agora já trabalha com a gente para 2 empresas. Então, sabe? É uma coisa que ela não se apresentou esperando isso, mas isso aconteceu, né? Por muito base da postura, né? Exato. A postura do empreendedor é muito importante, né? Qual é a tua postura dentro de um network? O que tu tá buscando ali? Com certeza, conexões antes de tudo. A tua postura, o que é? Empreender, ele é coletivo, é de pessoas, né? Então, precisamos de pessoas para crescer mais. Sempre tem alguém que tem uma viradinha de chave ali. Às vezes uma coisa até que tu já ouviu, a pessoa fala de novo, tu, cara, tava na minha cara. Dá uma reforçada ali, tu, poxa, como isso é enriquecedor, né?
Até que tu falou ali, às vezes as pessoas elas vão assim, eu não vendi nada, não isso. Tem coisas que tem tempo. Só que, como eu digo, assim, cada um de nós representa uma lista de no mínimo 200 pessoas. Daqui a pouco tu vai também explicar de uma forma o que tu faz, às vezes tu nem diz o que tu faz, Sim. e aí a pessoa não sabe. Então, talvez não seja aquela pessoa, mas ela conhece alguém, conhece alguém. Isso vem acontecendo muito. E a tua percepção, como é que foi? Eu achei incrível justamente porque, como a gente não vende B2B, né, não vende para outras empresas, o nosso intuito desse tipo de grupo de networking não é a venda. É justamente conhecer pessoas que podem integrar a equipe. Então, a gente já conhecia a Câmara, né, conheceu o Carlos, e através do Minuto de Negócio a gente conheceu a Pâmela, que está fazendo um trabalho absurdo. Assim, a Pâmela foi um achado que eu espero nunca perder. Um beijo pra Pâmela, maravilhosa. Então, ela tá fazendo um trabalho incrível e, cara, só aí já valeu muito. Assim. E também a oportunidade de você estar contando a história de vocês. Com certeza, dia 19, espero que esteja conosco lá, as pessoas vão estar querendo saber mais de vocês. No dia vocês fizeram um pitch de destaque, ali falaram um pouquinho, então é importante as pessoas se conhecerem para estar alimentando a sua rede, conhecendo outras pessoas. Às vezes pensa, eu conheço uma pessoa que poderia estar aqui, né, numa ambiência segura e empreendedora. Né? Então, isso que é importante. E hoje, como a gente conversou, como é que tá o YouTube aí? Então, eu ia falar agora, tava com ele aberto, até o Felipe tava querendo saber um pouquinho, todo mundo tá dando parabéns aqui, o Ravi, a Márcia, o Felipe queria saber um pouquinho, deu parabéns para vocês, e ele queria só entender um pouquinho sobre o processo de execução. Se vocês chegam a indicar alguém, como é que funciona? Sim, a gente tem uma listagem que a gente foi construindo, né, ao longo dos tempos. A gente tem alguns que já são indicação dos arquitetos que trabalham com a gente, que já fizeram esse projeto e tiveram feedback positivo. Então, hoje a gente indica empresas que a gente já trabalhou, né, que já indicou ou já executou obra para alguém a nível Brasil. Por exemplo, comprou lá de Barueri um projeto, a gente tem uma empresa que a gente indica para fazer execução. Né? Aqui em Porto Alegre a gente tem uma construtora que a gente indica para estar fazendo os serviços. Então, em cada região, a gente tenta sempre suprir as necessidades do cliente e trazer indicações para que ele consiga, caso ele não tenha, né, ele possa fazer com essa empresa. Mas não é nada fixado, tá? A gente deixa bem livre, assim, se o cliente já tem, ele pode fazer com quem ele tem confiança. Eu queria fazer um adendo também que isso é uma prática de mercado que, inclusive, é ilegal, que a maioria das pessoas fazem, que é, quando você faz um projeto, um arquiteto, um designer, ele te obriga a comprar nas lojas que ele ganha por fora. Cara, isso é ilegal, não pode ser feito. E a gente deixa o cliente super livre. Cara, a gente indica essa galera, a gente não ganha nada com isso, tá? É só porque foi gente que já trabalhou passa, e tudo mais. Confiança, né? Porque uma indicação é passar confiança. Bom, porque o nosso foco, cara, a gente vende o projeto. É assim que a gente ganha, porque é isso que a gente gera valor. A gente tenta focar sempre em entregar o que a gente se propôs a fazer. Não quero ficar, vou vender isso, vou vender aquilo. Não, eu tenho que fazer o melhor dentro do que eu já faço, sabe? A gente não vai se esforçar para ser o mais barato e entregar algo ruim. Não, a gente não é o mais barato. A gente entrega algo muito bom e a gente não fica tentando ganhar de outras formas por trás. Não. Então a gente deixa super livre. Cara, tem esses caras aqui que a gente já trabalhou, funciona bem, pode contar com eles, achou alguém mais barato, achou alguém melhor, fica à vontade. Mas essa indicação é fundamental. Sim, a pessoa também não sabe. Exato. Ajuda muito, porque a gente não conhece ninguém. Tipo, como assim? Eu não conheço nenhum marceneiro bom em São Paulo. A gente vai te deixar 100% preparado, pronto pro cara. Se quiser só dar um ok, beleza. Vai seguir tudo certinho. E nos projetos também, né? Tem ali tudo. Tem ali a tinta, tudo que precisa, tudo detalhado. Nossa, um projeto pequeno, hoje um apartamento de 50 metros quadrados é quase 100 páginas de entrega. Então, cada detalhe, cada centímetro, cada indicação de cor, qual que é a luminária, qual que é a especificação dessa luminária, qual que é a cor da tinta, o acabamento dessa tinta. Vai uma lista de itens também, que seja uma coisa que a gente faz, com o CEP do cliente. Por exemplo, essa lâmpada aqui tu vai comprar na Leroy Merlin do teu CEP. Então, o cliente clica, tem a quantidade de comprar 5. Então, ele consegue comprar ou pelo site, ele consegue ir na Leroy com a lista e comprar, sabe? Então, e outra coisa legal também que a gente tem a plataforma, que isso ninguém no Brasil tem. A gente tem uma plataforma online, então cada cliente recebe todo o projeto, imagem, vídeo, da nossa plataforma, pode abrir em qualquer lugar do mundo, é algo ultra tecnológico. Dentro dessa plataforma, quando os arquitetos colocam os projetos, os arquivos, a própria plataforma tem a inteligência artificial que analisa, vê se está dentro do padrão de qualidade, vê se está conforme o cliente quer. Além da IA, tem a nossa equipe, né? Que passa por várias mãos. Então, um projeto ali, ele não é feito por uma pessoa, ele é feito por 15 pessoas.
né? Passa Isso por aí. 15 Bem mãos cuidado até ser mesmo. entregue Isso para o aí. cliente. Fantástico. Mandar um abraço pra galera que tá no YouTube aqui, tá? Pra saber se tá bom, muito bom, se tá ótimo esse papo aí. Tem mais alguma pergunta, Camila? O pessoal dando parabéns aqui, todo mundo adorando realmente conhecer mais de vocês, é muito bom, porque tem uma visão diferente quando penso em projeto como o Samuel mesmo comentou, deve ser muito caro, deve ser algo de, dou um rim, vou lá, tô pagando um rim pra conseguir, então é isso, tu tá ali, tem esse contato, esse primeiro contato com a tua empresa, então conhecendo mais, então como é que é site, redes, vai ter também ali, né, mas se vocês quiserem já falar. Aqui Eu é acho que no... o melhor contato é o www.pameladecoração.com.br. O melhor vai achar tudo É o ali. nosso site. Orçamento em 5 processos. minutos. Não tem essa questão de, vamos fazer uma reunião, para agendar a reunião. Pra agendar a O reunião. processo é todo muito rápido. Muito rápido. A Cami mesmo, esses dias, falei pra ela, vai lá e testa. Quero que tu teste como cliente. Ela tem o Com uma feedback cliente chata aí. ainda, porque uma cliente oculta chata. Então, mas foi sucesso. Eu gostei muito, bom. tanto que a gente tá aqui conversando, que eu precisava escutar Sim. vocês e acredito muito na empresa de vocês. Maravilha. Aqui no Instagram da galera também, a Márcia do Google Meu Negócio tá aqui. Muito interessante, conteúdo. Mas assim, pra gente ir pro final, com certeza vocês vão voltar novamente. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, que não falaram, do negócio de vocês, alguma história? Porque às vezes a gente tá aqui conversando, né, trocando uma ideia, vem pergunta do YouTube, talvez assim, essa coisa que é importante eu não falei. Fique à vontade para falar agora. Eu acho que, agora nem falando de negócio, falando de empreender, assim, no geral, tá? Show. Uma coisa que eu saí de zero empreendedora, totalmente CLT, né? Cabeça CLT. Esse processo todo de aprendizado, ele é um processo muito difícil. Muito difícil, é muito doloroso. Quem realmente tem que sentir na pele no dia a dia, porque tu não pode parar de trabalhar, então tu tem que estudar ao mesmo tempo. Estudar é muito importante. Eu não tô falando de ir lá fazer uma faculdade, só uma faculdade, tô falando de tu tá no meio, tu tá indo em palestra, tu tá escutando, tu tá, sabe, no meio disso. Eu acho que o mais importante pra mim foi ter o apoio da minha família nesse processo. Porque assim, a gente pode ser o que a gente for, se a gente não tiver os nossos por perto pra nos cuidar, pra nos proteger, tu não é nada. Então Verdade, eu faço concordo. isso, todo esse processo, tudo que eu sou hoje é graças à minha família, as pessoas que me acolheram e estiveram ali pra entender que eu não podia ir no domingo almoçar com elas, que eu não podia ir de noite na casa conversar um pouquinho. Então esse processo, muita gente não fala, mas é um processo doloroso, dói na gente. Dói na gente dizer não pra sair pra uma festa. A gente novo passou por várias, de dizer não pros amigos, de não posso. E a família, estando do nosso lado nesse processo, é muito mais fácil. Então, valorize a família, porque é quem faz tu construir qualquer coisa. Entendendo o porquê e o porquê, os porquês, né? Exato, É a família. com certeza. E tu, meu amigo? Então, acho que o recado para deixar pra galera, assim, é que, bom, eu vim, e a Pamela também, a gente veio bem de uma criação bem humilde, assim, comparado com o que a gente conhece hoje. Hoje a gente tá vivendo coisas que eu nem sabia que existia. Muitas coisas, cara, eu nunca vi isso, nem sabia que isso era possível. Então, assim, a gente falou muito de empreendedorismo aqui, as pessoas, como eu falei, vou abrir uma empresa, vou ficar logo rico e não preciso ter chefe. Cara, acho que hoje o principal foco, assim, a coisa que não te ensinam na escola e que se pudesse deixar uma lição é vendas. Foque em vendas. Quem sabe vender, cara, nunca vai passar necessidade. E aí o empreendedorismo é o segundo passo. O empreendedorismo é como que eu estruturo para vender mais. Mas o primeiro passo é vendas. Então, se você está buscando empreender, abrir uma empresa, fala, cara, comece vendendo. Tu tem que ser um bom vendedor. De início. Isso é o principal que todo mundo subjuga. O que falou, né? Ele é vendedor. Gente, vendedor é o futuro. Tudo é uma venda, uma ideia. Todo mundo está vendendo aqui o tempo todo. A gente acabou de vender aqui para vocês o tempo todo. Vocês estão vendendo para a gente. A gente vende tempo, o tempo, tudo é uma venda. Então, maravilha. E agora, por que valeu a pena participar hoje do MenuCast para vocês? É o primeiro podcast de vocês, se sentiram bem desde a entrada aqui do ambiente, né? Estamos a gente aqui. Fica um pouco, né? Normal. Fica um pouco nervoso. Sim, estamos aqui na Vencer Hub, um lugar de vencedores. Vocês, certeza, nós somos vencedores. Qual a tua sensação? Eu acho que a gente pode até fazer uma pergunta, né? Para o pessoal que está assistindo no Instagram e no YouTube e perguntar para eles. Porque para nós, até então, eu tô aqui, tô fazendo. Eu quero ouvir deles, se valeu a pena a gente ter vindo aqui no podcast. Maravilha. É isso.
Tem a Pamela aqui já Obsessão com o mandando. cliente, sempre. Obrigada pelo carinho, uma galera que realmente comentando. E a gente agradece, né, de estar aqui nesse momento. E Acredito como é que foi pra ti? Fala aí. Não, eu já sou apaixonada pela história, né? Conheço a Pamela, o Samuel a gente tá agora convivendo mais, mas a Pamela já, desde aquela época, tinha... Lembra que eu te pedi, me manda um vídeo, porque quando eu conheci ela, eu não conhecia tão bem a história, mas o pouco que eu escutava, eu já achava, nossa, que incrível. Então, é uma lição aqui para muitos, acredito que o menu tem que trazer essas histórias, assim, de pessoas que realmente motivem e que têm ação. Porque vem muito do sonho, tá? Mas se tu não tem ação, tu não vai a lugar nenhum. Então, isso vocês deixaram claro toda a conversa, que tiveram ação, acreditaram. Claro, pensando nos riscos, mas até certo ponto, mas foram lá e tiveram atitude. Então, para mim, atitude é tudo e tô muito feliz. Com certeza, escutei mais detalhes da história, já sabia bastante, mas escutei mais detalhes. Né? Então, a gente sempre acaba aprendendo mais. E não existe futuro sem passado, uma história fantástica, linda, parabéns. Já obrigado pelo convite, a gente ficou muito feliz. A gente ficou muito, como é que eu posso dizer? Lisonjeado pelo convite. Foi o primeiro podcast, espero que a gente consiga fazer mais, mas foi uma baita experiência. Com certeza, e escutando isso aqui, eu já imagino uma palestra tua de contando de empreendedorismo também, tua também, não só falando da empresa, que é uma história linda também. Porque às vezes eu digo assim, eu sou apaixonado por empresas, tipo, histórias de pessoas. Sim. Então eu conheci também grandes empresários que tu ia lá, às vezes tu olhava o cara pronto, achava que era uma coisa e tu entendia. O João Apolinário, dono da Polishop, ele já nasceu de uma família rica, mas ele decidiu empreender. Começar do zero, uma ideia. Já o Semenzato, ele vendia coxinha de frango e hoje é um dos maiores chefes que tem. Então, tudo que eles são. Não é que se tu é rico ou se tu é pobre, é a atitude que tu tem para conquistar aquilo. Não é o teu momento, né? A circunstância. Muitas pessoas não vou fazer tal coisa por causa da minha circunstância. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Ela tem que olhar para o sonho. Claro que não dá para... Tem que planejar, tem que conversar com pessoas, até dentro do menu, ter uma ambiência de ter profissionais como vocês, que tenha essa história, essa vivência, mesmo que não seja da tua mesma área, com certeza dizer, cara, a gente começou assim, tem um desejo, tu vai fazer, cara, vai lá e faz. Não é verdade? Mas a pessoa, eu não vou empreender na área de design de interiores, mas tem muito o que ensinar, porque a história de vocês, essa energia, esse motor, essa paixão, esse desejo ardente que mantém até hoje também, agora deu certo, nós vamos administrar. Sabe, as pessoas vão administrar. Não, vocês estão aí para... Detalhes que eles têm outras empresas, né? Então, assim, não é só essa. Essa aqui é a história de sucesso, mas com certeza em outro momento dá para escutar das outras, assim, que... O principal, eu acho, de aprendizado do empreendedorismo é tu ter coragem. Coragem e atitude. Coragem, porque não adianta nada tu querer, o cemitério tá cheio de sonhos e planos, de bons planos, coragem, né? Não, tem que ter coragem a gente de começar. Conhece que é doutor, estudou na URGS, ou enfim, na USP, o cara tem um conhecimento absurdo e não consegue. É verdade, parece que não desenvolve, porque a pessoa não tem coragem de começar. Não, mas eu não tô bom o suficiente. Não é o quanto tu sabe, mas é o quanto tu tem coragem e atitude pra fazer. Tanto gente que pensa, não tô bom o suficiente. O cara, tu tá muito bom, velho. Não, mas a gente tem que aprender. Tem gente que fica nessa roda aí, né? Qual é aquele do sábio, do arquétipo do sábio. Tem uma foto no nosso Instagram, quando a gente começou, que era lá no meu quarto de casa, na casa da minha mãe. Tava o Samuel sentado em cima da cama com o notebook, a Jéssica na bancada e eu projetando do lado. Nada, só um computador e um sonho e coragem, é isso. Coragem de tudo. Mas maravilha, nós vamos deixar uma mensagem, só para deixar uma mensagem final pro pessoal, para empreendedores, assim, a pessoa tá começando a empreender, ou não importa o estágio que ela esteja, deixa uma mensagem final aí para nós. Eu acho que para ser empreendedor hoje no Brasil, tu tem que, além de ser corajoso, tem que ser muito persistente. É muito importante que tenha uma inteligência financeira, isso é a base. Se tu tá fazendo uma transição de carreira, tenha segurança antes, não simplesmente peça demissão e saia fazendo, porque isso é totalmente errado. Tenha uma segurança e corre atrás, porque fácil não é, mas com certeza vai ter um futuro brilhante. E eu deixaria a mensagem que eu acho que empreendedorismo é competição, então esteja preparado para vencer de fato, porque, cara, é muito competitivo, tu vai ter que superar os outros, tu vai ter que se superar o tempo todo, então, se tá indo pela facilidade de não ter chefe, cara, desiste, tu vai ter muito chefe, vai ser muito difícil, o governo vai te ver como um bandido, cara, é muita coisa que tu tem que superar, Exato. Então é difícil, mas vale a pena. Minha
parceira de hoje, Camila Marques. É só para complementar. Incrível. Obrigada, mas é só... Deixa a tua mensagem agora, pode complementar dele. Não, complementando assim essa questão, né, do empreender, a gente às vezes chega ali e fica muito focado somente, não tem cliente agora, né, quantas vezes a gente também pensa em desistir, isso é bem comum e muitas vezes, vocês estavam falando ali de pessoas que chegam ali com conhecimento, esse normalmente é o meu público, eu falo sempre que é 40 a mais, aquele público que tem muito conhecimento, eu fico assim chocada, como tu tem tanto conhecimento e tu não tá fazendo nada com isso, sabe? Tá ali dependendo, às vezes, fui demitida da faculdade, e aí acontece muito isso. E eu disse, não, vamos lá, vamos pra ação, vamos ter coragem. Coragem, assim, eu te falo que até é uma construção, é um passo de cada vez, mas assim, precisa agir. Sim. Precisa dar o próximo passo. Então, assim, qual é o próximo passo? Mas eu não consegui cliente. Vamos lá, vamos olhar, vamos ver o que a gente pode melhorar. Então, e tá sempre nessa busca, né? E não é só o conhecimento... Aquele focado, o que eu aprendi na faculdade, o que eu aprendi aqui no meu mestrado, doutorado, não, mas olhar para outros campos. Então, isso aqui também ficou uma lição aqui, né? Com certeza, e o empreendedor tem que se renovar o tempo todo, tá? O tempo inteiro. Tu nunca vai ser o mesmo uma semana após a outra. Não é à toa que chamam a galera de tubarões, não. O tubarão, ele não é fofinho, ele não vai te abraçar, né? O Apolinário, Então tá, gente. Mas maravilha. Então, antes da gente fazer o nosso brinde final e tirar a foto pra lá, eu quero dizer que hoje foi sensacional, mais um episódio, 4 de muitos do MenuCast. Tive com esse casal incrível aqui, com a minha parceira Camila Marques, parceira do Menu de Negócios, uma grande host, e que está hoje também transformando a vida de várias pessoas nessa área da marcas. Você que é empreendedor, você que é empresário, eu convido você a conhecer o Menu de Negócios, a se permitir conhecer pessoas como a Pamela, como o Samuel, como a Camila. Dia 19 vamos ter um evento incrível, clica no link da bio, e com certeza você vai conhecer pessoas fantásticas que vão fazer diferença para você. Vamos fazer um brinde final? Vamos lá. Então, um brinde ao sucesso, aos empreendedores. Até o próximo. Aula de hoje. A aula de hoje. Falou, pessoal. Até o próximo episódio. Fica com Deus.